Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e bom dia a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes e também aqueles de fora da nossa comunidade, aqui de Kingston, para quem enviamos uma saudação. Nós hoje, na igreja, neste dia 19, sobretudo em Itália, é o dia de São Januário, mas como é domingo, normalmente ao domingo celebra-se a liturgia do dia, mas nós lembramos toda a sua influência, toda a sua força, todo o ânimo que incutiu no povo de Deus, incluindo atualmente a sua força como cristão e como testemunho que não recusou a cruz, que é isso que nos vai falar o Evangelho de hoje. Celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste dia, então, vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha também culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de sabedoria. Disserem aos ímpios: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censure-nos as transgressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Observamos como é a sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas, para conhecermos a sua mansidão
e apreciarmos a sua paciência. Condenamo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam estas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutias no caminho? Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam que comece por mencionar o nome de todos os nossos irmãos que pertenceram à nossa comunidade
e que partiram ao longo desta semana, nestes 41 anos da nossa história. Em 1996, Abílio de Oliveira Rodrigues. Em 2001, Irundina Melo Pacheco. Em 2001, Natália Vieira. Em 2005, Arménio dos Santos Marques Oliveira. Em 2007, Alfredo Pimentel Ferreira. Em 2010, Leontino dos Reis. Em 2015, Manuel de Medeiros Souza. Em 2015, também, Albertino Esteves da Fonseca. Em 2019, José Luciano dos Santos. Neste domingo, neste 25º domingo do tempo comum, como sempre na nossa página da igreja, o Dr. António Pires escreve uma reflexão sobre a liturgia, que eu convido-vos a visitar e a ler. E ele faz um resumo muito bonito do sentido da liturgia de hoje. Todo cristão que o é de verdade tem que fazer a sua vida à procura do essencial, sermos radicais na vivência do nosso cristianismo. Não basta dizermos que somos cristãos, temos que assumir com todas as consequências esse facto. E nós temos que procurar saber qual é o sentido de ser cristãos. Vivemos um tempo que toda a gente diz mal dos católicos, toda a gente diz mal da Igreja Católica, toda a gente, mesmo muitos católicos, e temos que nos interrogar, isso que incomoda-nos ou não nos incomoda? Desviam-nos? Os erros dos outros prejudicam-nos? Na Igreja sempre houve mártires e santos, mas também houve sempre muito traidor. Sempre em todas as épocas da história. E é assim. Muita gente fica incomodada. Qual é o essencial? Tu olhas para quê? E temos que descobrir o essencial de ser cristãos. É isto. Todas as épocas da história houve traição dentro da igreja. Todas as épocas da história houve pessoas que se preocuparam mais em ser fiéis ao mundo do que à verdade do Evangelho. E há formas concretas, como diz o Dr. Pires, formas especiais para mostrarmos que somos cristãos. A justiça, sobretudo com os mais fracos, os mais humildes. E nós vivemos um tempo perigosíssimo neste campo. A justiça está ideologizada. É para aquilo que serve. Ainda esta semana, um político em Portugal foi almoçar e os portugueses disseram umas coisas fortes. Vieram logo alguns advogados e disseram para a cadeia. Não ter medo. Mas nós nunca fomos isto. Nós nunca fomos um povo de medo. Às vezes dizemos umas coisas que não estão certas. Mas virem logo, não ter medo. E foram os senhores advogados de Lisboa, do centro, a dizer que pela lei podemos, quem abrir a boca pode ir para a cadeia. E a justiça, se preocupássemos no nosso tempo com a justiça, um pouco por todo lado atropelada. No Brasil, por exemplo, um país que nós amamos, os juízes, lá um grupo que lá está, é que sabe para onde deve ir o Brasil. O povo não interessa nada. Em Portugal, para aquilo que vimos esta semana, também não interessa absolutamente nada. O povo não interessa nada. O que interessa são as leis. E podíamos estar aqui a dar muitos exemplos. E a justiça. A justiça não é aquilo que alguns querem que seja justiça. A justiça é a justiça. E o povo cristão tem que se comprometer com a justiça. Reconciliarmos-nos, perdoarmos-nos. Mas quando todos os dias somos humilhados. Esta semana também uma notícia no Brasil, aqueles movimentos evangélicos que há por ali, querem ocupar o Santo Cristo, no Rio de Janeiro.
E a gente não sabe bem porquê. Primeiro vem com aquela ideia de que o Estado é que tem que controlar, que não é Estado nenhum, é o grupo, aquele grupo. Mas nós em Portugal também temos esse fenómeno. E se começar no Brasil, que nos entristece, estende-se com toda a facilidade. E depois, o que é que nós temos? Às vezes nós temos muitos monumentos em Portugal. Eu das poucas vezes que lá vou, e eu não consigo ouvir explicações. Eu não consigo ouvir explicações, por exemplo, de monumentos em Portugal, porque estão cheios de ideologia. Em Espanha, por exemplo, não tiraram os frades daqueles conventos, daquelas igrejas, não tiraram. E são eles que explicam, quem quer ser informado. Não, são umas pessoas que não sei de onde é que vêm a dar umas explicações que só irritam. Eu não sou capaz de ouvir aquilo. E na última viagem que nós fizemos aqui, eu, a determinada altura, fugia. Porque não era capaz. E é isso que se pretende. É isso que se pretende. E nós, caladinhos, muito calados, em silêncio, porque o que está certo, o que é que está certo? O que está certo é o que o grupo de alguns diz que está certo. E não é isso. E não pode ser isso. Neste domingo, no domingo passado, melhor dito, Jesus anunciou aos discípulos que era o Messias, mas que era o Messias não da glória, mas da humildade, do serviço e até à morte da cruz. E depois disse que no final triunfaria na ressurreição. Pedro ficou escandalizado. E Pedro representava toda a gente. Hoje, Jesus dá mais um passo. Jesus continua a sua pregação. Ele ensina a sós os seus discípulos. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Então discutiam entre eles, não compreendiam as palavras de Jesus, discutiam entre eles quem seria o maior, quem seria o mais importante. É como agora no tempo das eleições, aquela gritaria toda para dizer que eu faço melhor. Mas depois passa as eleições, aquela gritaria passa. E, portanto, quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o que tem mais poder? Esta é a gritaria do mundo. Os apóstolos não tinham compreendido nada. Jesus ensina-nos que o reino de Deus viria pela cruz e da cruz pela ressurreição. Já vamos vendo alguns cristãos a dizer que não gostam da cruz. A mim já me disseram que a cruz incomoda. A cruz fala de sofrimento, fala de dor, e a cruz incomoda. Pois Jesus não tem as ilusões. Jesus, neste domingo, diz-nos que o reino de Deus se alcança pela cruz. E pela cruz, a ressurreição. E que não há outro caminho. É o que Jesus nos diz. Entrar no reino é tomar com Jesus a cruz e com ele chegar à glória. Nós somos de famílias em que os nossos pais nos ensinaram a pegar a cruz, com sofrimento, com muita dor, mas também uma cruz cheia de amor. Uma cruz com garras. Nós somos filhos desse povo que pegava na cruz. Mas devemos estar atentos. Este não é apenas mais um dos muitos ensinamentos de Jesus. Aquilo que Jesus hoje diz no Evangelho não é mais um ensinamento. Este é o ensinamento por excelência. É o centro de toda a doutrina de Jesus Cristo. A cruz. Não é mais um. O mundo gosta muito de falar de justiça, de liberdade,
Mas não há muita gente que fale de cruz. E mesmo esses grupos que há por aí, que se dizem cristãos, têm todos muita solução, mas nenhum passa pela cruz. Eles é que sabem, basta a palavra. Tu senta-te, estuda a palavra e basta-te para te salvares. E não é isso que Jesus Cristo diz. Não é isso. Pega na tua cruz. Isto é para mim, isto é para vós. Quem é que gosta de cruz? Ninguém. Mas não vale a pena andarmos a iludir. O nosso mundo hoje vive cheio de ilusões. Reparem, quem tem razão são os jovens, que não têm experiência nenhuma do mundo. Eles é que sabem. E não é um fenómeno simples. Não foram os jovens que meteram isto na cabeça dos jovens. Os jovens é que sabem. Todas as tontarias estão certas, porque os jovens é que sabem. E isso é logo o primeiro terreno. Ontem no Evangelho falava do terreno para ouvir a palavra. Isto é logo o alicerce, o tratar o terreno para fazer tudo o que queremos. Os jovens sabem, mas os idosos também. Pela experiência, pelos anos de vida. Não, a sociedade hoje, os jovens é que sabem. Nós temos aí muita gente, até da política, das universidades, a dizer a alto e bom som que a geração mais bem preparada. E eu, quando ouço isso, digo assim: quem é que os preparou? Vós. Aqueles que estão a dizer que é a geração mais bem preparada estão-se a lisonjear. É a geração mais bem preparada por nós. E o que é que isso significa? E é aquilo que nós estamos a ver hoje. E os jovens, estes jovens, uns anos aqui, certamente nós já cá não estaremos, eles próprios vão verificar que estão no caminho errado e depois vão ser intolerantes com os outros. Vão ser intolerantes. Nós estamos a preparar um alicerce de intolerância, com pequenas coisas, aqui e acolá, em relação à igreja. Ai da igreja de se falar, ai do pai e da mãe se falar, ai das autoridades. Não, os jovens é que sabem. E sabem, mas os outros também sabem. Isto é uma preparação para entrar tudo, toda a erva daninha. O Evangelho de ontem falava da sementeira. Há muita erva daninha por aí. Graças a Deus nós vemos muita gente já a parar e a refletir, mas nós temos que continuar a dizer que a cruz é o centro do ensinamento de Jesus Cristo. E temos que continuar a dizer, queiram ou não queiram, que é através da cruz que se atinge a ressurreição. Olhai na vida dos imigrantes. Escolhiam trabalhos, faziam tudo. Muitos de vós hoje estáis a viver bem, tendes qualidade de vida, mas o que é que fizeram? Como é que prepararam? Quantas vezes pegaram na cruz? E hoje a doutrina, não há cruz. Não há cruz. Ai da família que repreende um menino ou uma menina que não sabe nada, não tem experiência nenhuma. E isto mas não se fala de cruz. Não se fala de cruz. Não se fala de sacrifício. Não se fala daquilo que Jesus Cristo nos apresenta. Quer-se mesmo muitos cristãos querem uma igreja suave, uma igreja que não faça moça, uma igrejinha que diga aquilo que convém. Muitos cristãos querem essa igreja. Uma igreja de folclore, uma igreja que não entre muito dentro de mim, uma igreja de proposta de Jesus Cristo que não faça grande moça.
uma igreja suave, mais levezinha. É isso que hoje se propõe. Entre os nós cristãos. Entre nós cristãos. Entre nós padres. Infelizmente entre nós, entre os bispos. Uma igreja suave. Uma igreja muito suave. Uma igreja banal. Como o mundo é banal. É isso que nós queremos. Mas essa não é a igreja de Jesus Cristo. E hoje no Evangelho, se tu quiseres, tens que ouvir. Não há maneira de fugir. Nós benzemos-nos todos os dias, fazemos o sinal da cruz. É a primeira oração dos cristãos. Benzermos-nos, professar a nossa fé, consagrarmos-nos. Eu todo. Na ciência estudamos eu, cabeça, homens, cabeça, tronco e membros, consagro-me a ti, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É o que estamos a dizer. Usamos cruzes muito lindas. É tão bonito. Mas agora, tendo cuidado de oferecer cordões de ouro com o crucifixo, porque há muita gente que já não quer isso. Quer uma coisa suave. Uma coisa mais suavinha. Agora a cruz de Cristo ao peito já não querem. Mas nós ainda temos cruzes muito bonitas, mas temos que procurar o significado. Temos que procurar. E não tenhamos ilusões nem dúvidas. O caminho da cruz não é uma teoria. O caminho da cruz é vida. O caminho da cruz é aquilo que muitos de nós estamos a viver. O caminho da cruz é aquele que o Senhor tem-nos reservado para nós. Nós não podemos ter medo. E sobretudo aquilo que está a acontecer no nosso mundo, o Espírito Santo não nos vai abandonar assim, com todas as facilidades. Deus não nos vai abandonar. Nós temos que confiar em Deus, mas teremos muito como sofrer. O nosso querido Papa Bento XVI disse há tempos que quando a Igreja for espizinhada, então começará a erguer-se. E nós, os cristãos, temos muito cristão a espizinhar e a deixarmos espizinhar a própria Igreja nos tempos que correm. A espizinhar, a colocar no ridículo. Mas o Senhor fala-nos da cruz. E cada um de vós, cada um de nós, nesta semana, procure entender o que Jesus Cristo diz. E olhai que os apóstolos se escandalizaram. E o nosso mundo hoje é um escândalo. É um escândalo. A cruz é um escândalo. Um grande escândalo. O que não é escândalo é que o que há por aí. Mantém-te de pé, mantém-te no teu lugar, deixa passar a tempestade. Porque é assim que a Igreja tem que viver. Neste momento, deixemos passar a tempestade. A barca não é tua, a barca não é minha, a barca não é de nenhum padre, a barca não é de nenhum bispo, não é de nenhum cristão, nem daqueles que mais sabem é de Jesus Cristo. Ele é que vai ao leme. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado,
ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, com um coração de criança, oremos juntos a Deus, nosso Pai, por todos os habitantes da terra, dizendo de coração sincero: ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que o nosso Bispo e os nossos presbitérios e diáconos saibam acolher os que deles se aproximam e iluminá-los com palavras do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis do nosso país sejam guiados pelo desejo de mandar, mas pelo espírito de serviço, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor, a nossa oração. Para que cessem os conflitos e as guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do alto e todos colham os frutos da justiça, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor, a nossa oração. Para que Deus livre do mal os seus fiéis, mostre aos homens a luz do Evangelho e a todos purifiquem o coração. Oremos, irmãos. O Senhor, a nossa oração. Para que a nossa comunidade dominical sinta os problemas de todos os que sofrem e se preocupe sobretudo com os mais pobres, oremos, irmãos. E no Senhor, a nossa oração. Rezemos pelo Afeganistão, por Cuba, por todos os países e, sobretudo, pela pandemia, para que o Senhor nos livre e nos faça acreditar, pelo menos, a palavra de quem fala, que é um dos problemas que a pandemia trouxe. Já ninguém acredita em ninguém, mesmo nas autoridades. Precisamos acreditar, precisamos saber se é verdade ou é mentira. E também nestas eleições, que os cristãos não vão atrás de palavras fáceis, mas vão atrás da verdade, daquilo que é verdade. Porque nas eleições, um pouco por todo lado, tanto aqui como em Portugal, como nos outros países, tanta coisa bonita, tanta coisa fascinante, e nós cristãos, sem saber distinguir da verdade da aparência. E é preciso, como cristãos, sabemos distinguir o que é verdade e o que é aparência. Ouvimos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos.
Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós criaste os elementos do mundo, estabeleceste o curso dos tempos e estações do ano, formaste o homem à vossa imagem e semelhança e lhe confiaste as maravilhas do universo, para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam na nossa liturgia e hoje vamos para a nossa vida. A pergunta: a que cristianismo é que tu pertences? Ao cristianismo suave, muito suave do mundo, ou ao cristianismo de Jesus Cristo da cruz? E esta pergunta não podemos fugir a ela. Obrigado a todos os que nos acompanharam e obrigado pelas inscrições, e agradecemos que continuem a inscrever-se e a participar connosco nas cerimónias. A todos uma boa semana. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe.